Eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a BeefPoint TV. Hoje, 23 de setembro, a gente vai apresentar um resumo das principais notícias da semana, de 19 a 23 de setembro. Acompanhe com a gente. Notícia mais importante da semana, notícia bombástica, preocupante, caso de aftosa confirmado no Paraguai. O Paraguai que vinha com um cenário muito positivo para a pecuária, até a gente publicou recente um artigo, um relatório do USDA avaliando toda a pecuária, a cadeia produtiva da carne no Paraguai, e aí agora eles estão num momento muito ruim, que 70% do volume produzido era exportado, um prejuízo aí de 300 milhões de dólares pelo menos, o Mercosul inteiro se preocupando com a exportação, com a aftosa, a Argentina, Uruguai, Brasil, como é que a gente vai proteger, cada país proteger suas fronteiras, proteger o seu mercado, e o mercado mundial se fechando para o Paraguai. Uma notícia triste, uma notícia que complica, que piora a imagem brasileira, a imagem da América do Sul no mercado mundial, apesar de no curto prazo diminuir a oferta de carne no mercado nacional e ser mais um fator de firmeza aí para o Brasil para os próximos meses, mas é uma notícia muito negativa. Ainda falando de aftosa no Paraguai, uma tabela que a gente publicou essa semana, dados elaborados pela ICAP, o Paraguai com aftosa, em uma semana o boi caiu 25%. Na verdade, nem negócio está tendo no Paraguai, porque agora os frigoríficos não estão comprando, não tem negócio. Então é um exemplo de como a aftosa é uma péssima notícia para o mercado, para o comércio, para a exportação, para a pecuária de corte em geral. Inclusive eu fiz no dia 20/9, na terça-feira, eu fiz um vídeo fazendo uma série de comentários iniciais, comentando e analisando de forma um pouco mais detalhada essa questão da aftosa no Paraguai. Fica aí o convite para você assistir esse vídeo também, tá bom? Espero que você use e aproveite esse vídeo que a gente preparou. Um comentário que a gente publicou essa semana do José Luiz Kessler, que é um amigo nosso lá do Rio Grande do Sul, comentando, olha, aftosa no Paraguai é um lembrete para o Brasil, um lembrete especial para o Rio Grande do Sul, de que ainda não vale a pena buscar um status de livre de aftosa sem vacinação, que existe em Santa Catarina e que algumas lideranças têm discutido isso no Rio Grande do Sul. Então, fica um lembrete aí, muito bem levantado aí pelo José Luiz. Falando de mercado brasileiro, de economia, o dólar está se valorizando muito frente a várias moedas e frente ao real. Começou, hoje chegou a 1,90 a cotação do dólar, e aí um estudo da tendência de consultoria mostrando que se o dólar chegar a R$ 2,00, que está muito próximo já, a inflação brasileira vai passar de 7%, e isso vai ser um ponto bastante preocupante para o governo. Então tem um lado negativo. E o lado positivo é que as exportações ficam muito mais fáceis, muito mais competitivas, muito mais lucrativas, mas com o aumento da inflação, da cotação do dólar, tem uma pressão forte sobre a inflação também. Ainda falando sobre câmbio, com essa mudança forte do câmbio, o boi brasileiro comparado com o boi americano se tornou muito mais competitivo, se tornou muito mais barato. Pra você ter uma ideia, no final de julho, o contrato do boi brasileiro para outubro de 2011 estava mais caro do que o contrato do boi americano para outubro de 2011. Hoje está 33% mais barato, ou seja, o boi brasileiro está competitivo, muito mais competitivo no mercado nacional do que o boi americano. Outra notícia que a gente publicou na segunda-feira, a notícia de venda de ativos pelo Marfrig, buscando reduzir dívida, buscando vender uma parte da Keystone, da empresa que eles compraram há algum tempo atrás, que não era segundo eles, não eram ativos estratégicos, não era o core da empresa, e essa dívida da empresa tem incomodado o mercado. O valor da dívida do Marfrig no mercado está muito desvalorizado, está cotado como uma empresa de alto risco, e no final dessa semana de ontem, quinta-feira, a bolsa caiu bastante e o Marfrig foi uma das empresas que mais caiu na bolsa, caindo 8%. Então, o Marfrig está passando por um momento aí de turbulência, de como o mercado, de como os analistas, de como quem negocia na bolsa, na Bovespa, está enxergando essa ação. Então, o Marfrig está passando por um choque aí de questionamentos e
a empresa está sendo questionada sobre a estratégia, sobre a posição, sobre dívida, sobre a alavancagem, né? Isso é um momento muito recente, né? Outras notícias da semana. O governo paulista pode baixar o ICMS para estimular ou permitir ou fazer com que os frigoríficos permaneçam em São Paulo. O JBS recentemente anunciou que está fechando uma série de unidades por uma série de questões, e em São Paulo o principal motivo foi a questão fiscal. Então aí o governo paulista está estudando essa mudança. Outra notícia: Código Florestal foi aprovado em comissão do Senado, né? Mais um passo em direção da aprovação do Código Florestal, do novo Código Florestal, que foi elaborado pelo Aldo Rebelo e uma série de outras pessoas. Fica aí, o setor produtivo está esperando, aguardando, desejando muito que isso aconteça. A Argentina. Duas notícias negativas essa semana. Primeiro, uma análise mostrando que a exportação de carne segue complicada por uma série de questões que o governo tem atrapalhado, tem procurado restringir, diminuir a exportação de carne para aumentar a disponibilidade de carne no mercado interno. Segue muito complicado exportar carne na Argentina. E outra notícia que a gente publicou é que o consumo de carne bovina na Argentina foi o menor dos últimos 53 anos e foi a primeira vez na história da Argentina que o consumo caiu, tendo o crescimento da economia. As duas notícias estão relacionadas, são causadas pelo governo desestimular, tentar travar, tentar amarrar o comércio internacional de carne, e isso tem desestimulado a produção. Então, tem diminuído a produção, tem diminuído a exportação. O governo argentino, desde 2006, tem causado sérios problemas no setor produtivo argentino. Um exemplo do que um governo pode fazer de malefício, pode trazer de malefício para um setor produtivo. Marketing da carne, duas notícias. Uma da Nova Zelândia promovendo a carne em Tóquio, no Japão, né? Mostrando que é importante você promover a sua carne em países compradores, mostrar os diferenciais, contar a sua história. Outra notícia muito interessante, essa é um convite aí para você ler essa notícia. Estados Unidos, um estudo comprovando que a contribuição, o beef check-off, a contribuição que cada produtor faz com base em cada venda de animais, faz para um fundo de financiamento, de promoção, de inovação, de pesquisa para marketing de carne, também mostra que tem um elevado retorno, né? Para cada dólar investido tem mais de 3 dólares de retorno. Então é um lembrete de que vale muito a pena fazer marketing institucional de carne. Em todos os produtos vale a pena, mas esse estudo mostrou que carne bovina, carne em geral, tem um efeito ainda maior, um efeito ainda mais positivo. Carne e Saúde, publicando 2 artigos, 2 notícias, mostrando que carne vermelha, carne bovina não faz mal à saúde, não faz mal para o coração. Então, se você está querendo ter acesso a dados científicos, a dados comprovados, a dados reais sobre relação de carne e saúde, leia esses artigos que você vai ter embasamento para conversar, para discutir, para explicar pessoas à sua volta, seja amigos, familiares, pessoas que você conheça, para explicar a realidade sobre carne bovina. Falando sobre mercado, uma semana aí com início de recuperação do preço do boi. Nos últimos 2 dias o preço do boi, o indicador Exalc BMF aumentou. O bezerro ainda segue com leve queda, com grande valorização do dólar, ou seja, né, em um mês o boi gordo cotado em dólares caiu 18%. Ele está 18% mais barato do que estava há 30 dias atrás. Né? Olhando esse gráfico, você pode ver como o dólar em vermelho, como ele decolou do início de setembro para cá, e ao mesmo tempo que como o boi em reais vem caindo um pouco desde o início de setembro, e com a grande valorização do dólar, a arroba do boi em dólar também caiu muito de preço, já teve a 66 dólares, hoje está quase 50 dólares. Né? Olhando o mercado futuro, nos últimos 2 dias a gente teve uma recuperação do contrato de outubro, por 2 motivos. Aí o indicador subiu um pouco, começou a se recuperando, e a gente acredita que, com base na pesquisa Top 50 de confinamentos, esse ano o pico de confinamento será em setembro e não em outubro. Então, de 15 de outubro para frente, é provável que a gente tenha uma oferta menor de gado gordo para abate. Né? Isso vai pressionar os preços. Olhando o mercado de carne bovina no atacado, né? Traseiro teve queda no dia, e na semana teve todos os cortes, traseiro, dianteiro, ponta de agulha. Na semana caindo o equivalente físico 3%. Com isso, né,
em uma semana o spread, a diferença entre o boi e a carne, aumentou quase R$3. Quanto maior esse spread, menor a margem do frigorífico, mais difícil é do boi subir baseado no preço da carne. Então a gente está num momento hoje, se comparado a um mês atrás está melhor, se comparado a uma semana atrás está pior, né? Então teve uma mudança e hoje está, a gente pode olhar o gráfico aqui, mesmo assim, se você acompanhando desde 18 de maio, nos últimos 3 meses, hoje apesar dessa alta ainda está abaixo da média, né? Abaixo da média dessa diferença, ou seja, quanto menor o valor, melhor a margem do frigorífico. Em relação à média dos últimos 3 meses, está no momento ainda razoável, não tá tão ruim. Chamando atenção para alguns artigos de colunistas nossos no MyPoint. Lígia Pimentel, da XP Investimentos, publicou um texto Tempos Difíceis, analisando o cenário da economia mundial e o mercado do boi gordo. Fica o convite para você ler esse post, ler esse texto e os outros posts da Lígia Pimentel. Leonardo Alencar, inaugurando também um MyPoint no BeefPoint, publicou um texto Alta do dólar favorece o Brasil, em que ele analisa a valorização do dólar frente a várias moedas, em especial países que comercializam carne, sejam importadores ou exportadores de carne bovina. Bastante interessante também. Novamente o convite para você conhecer o MyPoint do Leonardo Alencar, que é analista do Minerva. Ainda no MyPoint, Cabanha dos Taps publicou um vídeo institucional mostrando como dá para publicar coisas diferentes no MyPoint, seja texto, seja foto, seja vídeo, né? E a ponderosa Angus Ranch publicou uma foto de novilhas Angus paridas no pasto, também um exemplo de como você pode publicar fotos, contar o dia a dia, a história, coisas bacanas, coisas interessantes do que está acontecendo na sua fazenda, no seu rebanho, no seu dia a dia. 2 convites também. Se você está no Facebook, acesse facebook.com/beefpoint. A gente tem uma página onde a gente publica as principais notícias, onde a gente interage com quem está no Facebook. Fica aí o convite para você participar. É só entrar na página e clicar no botãozinho like, se você usa em inglês, ou curtir em português. E aí você vai começar a interagir com a gente no Facebook. Fica o nosso convite aí para você participar com a gente. Se você está no Twitter, o BeefPoint também está no Twitter, é twitter.com/BeefPoint, onde você pode acompanhar todas as notícias, interagir, conversar. A gente tem procurado usar cada vez mais o Facebook e o Twitter como mais uma forma de interagir com o mercado, de conversar com o mercado, de trocar informação, aprender e ensinar. Fica o convite se você gosta de Twitter. Bom, é isso aí. Um bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente está de volta, trazendo o que tem de mais atual, de mais moderno e de mais interessante na pecuária de corte brasileira. O nosso objetivo é trazer para todo mundo ter conhecimento, o que tem de melhor, o que tem de mais moderno, trazer informação, trazer conhecimento, trazer exemplo, né? Se você tem alguma história bacana para contar para a gente, entre em contato. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.